Uma mudança que mexe no consumo. O presidente Lula sanciona a lei que permite a venda de medicamentos em supermercados. Repórter Misael Mainetti, quais as regras para a liberação, o que as pessoas vão encontrar nas gôndolas dos supermercados. Bem-vindo, Misael, boa noite. Tiago, a farmácia tem que ficar separada do supermercado, pode ficar no mesmo ambiente, mas não exatamente solta no estabelecimento, e a presença do farmacêutico é obrigatória durante todo o expediente. Muito boa noite para você, em especial você que acompanha o jornal Jovem Pan. O presidente Lula do PT sancionou essa lei. Essa nova regra, ela altera uma legislação antiga que tratava do tema e passa a permitir que os supermercados tenham farmácias ou drogarias. No entanto, esses espaços precisam ser separados do restante da loja e destinados exclusivamente à atividade farmacêutica. Então, para ficar claro, a gente não vai encontrar, por exemplo, os remédios nas mesmas prateleiras que as comidas ou que outros produtos, por exemplo. Vai estar lá a farmácia num cômodo diferente dentro do supermercado. No caso de medicamentos controlados, a venda segue com critérios mais rígidos. A entrega só pode ocorrer após o pagamento ou com o produto devidamente lacrado até o caixa. A norma também proíbe que remédios fiquem expostos em prateleiras comuns ou áreas abertas do supermercado, impedindo a venda direta fora do espaço da farmácia. Outro ponto previsto é a autorização para que farmácias utilizem plataformas digitais para comercializar e entregar medicamentos, tudo isso respeitando todas as regras sanitárias. Essa iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a medicamentos sem abrir mão das regras de controle muito necessárias, é claro. Tiago? Ô, Misael, deixa eu só mudar já de assunto, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. A proposta de zerar a tarifa do transporte público aqui no Brasil vai fazer parte do programa de governo de um eventual quarto mandato do presidente Lula. Os estudos indicam um custo acima de 100 bilhões de reais por ano, é isso? Acho que caiu. Bom, o Misael não está me ouvindo. De qualquer forma, essa é uma das bandeiras de campanha do presidente Lula. Deixa eu chamar a Denise Campos de Toledo e a Dora Kramer para falar sobre esse segundo assunto. Primeiro eu quero te perguntar, Denise, sobre as farmácias, No caso, já existem supermercados que têm uma farmácia lá, só que você paga direto para a farmácia. E nesse caso que o Misael nos trouxe, a expectativa é de que a pessoa possa pagar no caixa. Mas como é que vai ficar a concorrência com os outros estabelecimentos? É isso que muda, Tiago? Porque aí entra a concorrência dos supermercados com as grandes redes de farmácias. Quem sai perdendo nessa história toda são aquelas farmácias menores que já vêm perdendo espaço com as grandes redes, que podem comprar os produtos no atacado e vender com preço melhor. Agora, o que se imagina é que a concorrência também dos supermercados, além da facilidade de acesso, inclusive por aplicativo, como o Misael disse, que essa concorrência possa reduzir os preços. Então, isso seria melhor para o consumidor, claro que sempre com cuidados com relação à automedicação, mas mesmo nas farmácias, muita gente compra aqueles remédios usados normalmente. Então, é essa a intenção do governo, É facilitar que pela concorrência se possa haver alguma redução de preços. Já volto com a Dora Kramer, porque o Misael está aqui com a gente para falar sobre essa bandeira de campanha agora, dessa nova campanha do presidente Lula, sobre a tarifa zero em todo o país. É isso, Misael? Se eleito, ele promete isso, Tiago. A proposta deve zerar a tarifa do transporte público em todo o país, incluindo ônibus e sistemas sobre trilhos como metrôs. Isso parece ter avançado internamente dentro do Ministério da Fazenda, que deve fazer um programa caso o presidente Lula consiga ser eleito mais uma vez. Atendendo a esse pedido, agora o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, ele encomendou estudos preliminares que apontam um custo superior de 100 bilhões de reais por ano para a gratuidade integral válida todos os dias da semana em todo o país. Atualmente, esse custo está na casa dos 75 bilhões de reais, dos quais cerca de 36 bilhões são pagos diretamente pelos usuários, 27 bilhões de reais vêm do Vale Transporte, custeado pelas empresas, e
aproximadamente 12 bilhões correspondem aí a dinheiro que vem do Estado e município. Agora, olha só, com a tarifa, com a adoção da tarifa zero, a expectativa é aumento da demanda, né? Porque a gente está falando, então, de transporte gratuito. Entende-se que a demanda vai aumentar. Isso poderia levar um custo total para casa de uma centena de bilhões de reais anuais. Tudo isso está sendo tratado como estudo e, aproveitando a participação aqui no Jornal Jovem Pan, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, já fez uma crítica. Diz que o governo Lula não dá um centavo. Ele criticou essa proposta para zerar a tarifa do transporte público. A gente vai seguir acompanhando esse tema, é claro, é importantíssimo, e a gente está falando de um tema de campanha, né? Campanha eleitoral que já está batendo a porta. Veja que começa a briga política do prefeito de São Paulo, que instituiu em fim de semana, a tarifa zero e tal, mas essa é uma discussão que pode chegar para todo o Brasil. Até daqui a pouquinho, Misael. Denise Campos de Toledo, antes de ouvir a Dora para falar de política, eu quero falar quem paga essa conta. É claro que seria maravilhoso o transporte público de graça para todo mundo. Algumas cidades do interior aqui de São Paulo, pelo que eu sei, umas cidades menores, têm ônibus circulares que não são cobrados, né? Mas aí a demanda é muito menor, o custo cabe no orçamento e o governo, seja quem for no ano que vem, vai ter um desafio seríssimo para garantir o equilíbrio das contas públicas, porque se está chegando uma situação limite. Então, o governo pode não ter mais margem de manobra para a adoção de programas como esse, que é um programa muito caro, então teria de haver compensação. A gente viu que no último ano de mandato que o governo conseguiu cumprir aquela promessa que também era de campanha, de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda, não é? Então, isso demora, é um processo muito demorado, pode ser usado na campanha. Dora vai falar sobre isso, mas do ponto de vista financeiro, não é um recado muito positivo. É aquela história que o mercado cobra maior responsabilidade fiscal por parte do governo, e não só mercado, empresariado também, porque houve muito aumento de tributos para compensar determinados programas, inclusive esse aumento da faixa de isenção. Então, é uma coisa que o governo vai ter que calibrar muito na campanha para não criar aquela versão e não fortalecer o discurso contrário a esse carimbo de aumentar tributos. E Dora, é um desafio muito grande colocar um tema como esse em todo o Brasil. Voltando um pouco no tempo, eu lembro de Luísa Erundina, prefeita aqui de São Paulo, que travou uma batalha muito grande com o empresariado desse setor, porque ela queria tarifa zero também. E na época, o sistema de transporte aqui em São Paulo, os ônibus, esse sistema nem era privatizado, ainda era CMTC. A Denise andou muito de CMTC aqui em São Paulo, viu, Dora? Você sabe que eu acho que eu também, porque eu fiz faculdade em São Paulo. Sim, eu ter andado todos nós andamos de faculdade, aqui. Exatamente. Olha só, eu tenho até dificuldade de levar a sério um negócio desse, tá? Porque como a isenção do imposto de renda não deu o resultado político eleitoral que o governo pretendia, quer dizer, não fez o presidente Lula subir nas pesquisas, e a redução das jornadas de trabalho estão ali andando meio que travada, aí o governo resolve vender terreno na Lua, tá certo? Vamos aqui vender, falar qualquer coisa, ora bolas. Quando lá, acho que foi no ano passado, quando se falou disso, o próprio Ministério da Fazenda do governo Lula, disse que era alguma coisa inexequível. Então, é bom, quer dizer, a gente começar a desfazer esse tipo de coisa, porque, obviamente, isso é uma coisa que não tem a menor condição de ir para frente, não tem a menor condição de dar certo, não tem a menor condição de ser aprovado, não tem a menor condição de ser executado, é só para fazer de bobas as pessoas durante a campanha eleitoral. Ficar vendendo, o que eu disse, um terreno na Lua. Uma coisa que não vai acontecer. Agora, imagine, não só tem o aspecto econômico, transporte de graça para todo mundo, como disse o Misael, e você também falou, Tiago, aumenta a demanda. É uma maravilha, transporte público em São Paulo anda, que é uma beleza, está tudo resolvido, inclusive prontinho para receber mais gente, mais ônibus na rua, sabe, exatamente porque não bate com a realidade, é que eu tenho muita dificuldade, para ser amena, tá? De levar a sério um negócio desse. Pois é, outras